abençoe poderosamente. E eu quero que você abra sua Bíblia. Deixa ela aberta aí, tá? Livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 14, 31. Fecha um pouquinho os teus olhos, mesmo que eu estou abrindo a tua mão, fecha um pouquinho os teus olhos. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, como é bom, Senhor, estar perante a tua presença. Como é bom sermos chamados por ti, sermos, meu Deus, agraciados pela presença do teu Espírito, pelo teu amor para com as nossas vidas. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos, meu Deus, para te adorar como expressão de nosso louvor ao Senhor, a exaltação a ti através, meu Deus, de cada melodia que entoada. E queremos agora que, através dessa palavra, que o Espírito Santo possa ministrar profundamente os nossos corações e nos dar discernimento, entendimento, sabedoria, do que o Senhor realmente quer para as nossas vidas, o teu propósito, meu Deus soberano. Que nada, Senhor Deus, provenha do meu eu, da minha vontade, das minhas capacidades humanas, mas venha ter, Senhor Deus, realmente do teu Espírito para com o nosso Espírito. Senhor, tu sabes o que cada um de nós precisamos e necessitamos ouvir nessa noite. Que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos e abertos para ouvir a nossa mente, para entender e compreendermos, meu Deus, e discernirmos a tua palavra. Em nome de Jesus, meu Deus, que nada possa roubar, tirarmos da tua atenção, roubarmos da tua presença, Pai. Porque o que nós queremos é a tua presença agir e inundando em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é assim que nós oramos e assim nós te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Assente-se, irmãos. Deixa a sua Bíblia aberta, onde eu pedi para que você a deixe, mas não fique lendo por enquanto. O tema dessa mensagem já tem: você está seguindo Jesus de longe ou de perto? Tome atenção nessa pergunta, nessa frase. Você está seguindo Jesus de longe ou de perto? Mas, quando Pedro toma a atitude de negar que é discípulo do Senhor Jesus Cristo publicamente, quando essa atitude foi exposta negativa, ele caiu em si após o cantar do galo. Porque Jesus disse para ele que ele iria negar. Então mostra que isso estava dentro do coração dele, fazia parte da vida dele. Mas perante ele era conhecido, mas perante as pessoas não era conhecido. Mas a partir desse momento que houve essa exposição, que houve essa atitude dele, esse comportamento dele, veio à tona de dentro para fora, se mostrou realmente que Pedro, tão homem, tão macho, tão defensor, que chegou ao ponto de cortar a orelha do soldado que vieram para pegar Jesus, mas Jesus havia alertado que ele iria enganá-lo, que ele iria traí-lo. E eu quero que você aqui junto comigo agora vamos ler o que diz a palavra, então, dando início à leitura. Marcos 14, 31 nos diz assim: mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Ele disse isso: nunca te abandonarei, nunca te deixarei, Jesus, nunca, jamais eu vou te desprezar, jamais eu vou te negar. O instinto humano estava falando muito forte naquele momento, mas a fraqueza humana
tinha que vencer essa situação na sua vida. Pedro andou 3 anos e meio com Jesus. Pedro caminhou 3 anos e meio com Jesus. Irmãos, ele presenciou os milagres de Jesus. Preste atenção. Ele presenciou as maravilhas de Jesus. Ele andou lado a lado com Jesus. Mas, porém, Jesus, na palavra, em Mateus capítulo 6, 21, nos dá um alerta. Vamos ler. O que nos diz lá? Mateus 6, 21. Nos fala assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Por que, irmãos, que Jesus expressava essa colocação? Porque Ele é quem conhece o íntimo do coração do ser humano. Eu conheço a tua aparência, eu conheço o teu semblante, nós conhecemos o teu andar, o teu jeito, os teus trejeitos, né? A gente, quando começa a ter relacionamento, se estreitar no relacionamento mais íntimo um com o outro, quando a gente percebe no semblante da pessoa que ela está com o semblante fechado ou triste, quando existe essa intimidade, a gente consegue detectar que não está bem, que alguma coisa está incomodando, que alguma coisa está, perturbando a sua vida. E Jesus, como Jesus é soberano, como Ele conhece o mais íntimo de todos os nossos sentimentos e corações, e Ele diz assim: aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Aonde estava o coração de Pedro? O coração de Pedro não estava entrelaçado ao coração de Jesus. O coração de Pedro não estava ligado ao coração de Jesus. Ele andava lado a lado com Jesus. Mas, portanto, irmãos, o Evangelho não fazia parte enraizada no coração de Pedro. O Evangelho não estava realmente pleno, firmado no coração de Pedro. E essa atitude levou ele então a negar a Jesus. Vamos lá para Marcos capítulo 14, 66. Retornaremos a Marcos. Capítulo que nós lemos, 14, 66 ao 72. Que nos diz assim, queridos, para que nós possamos entender a história, a mensagem, para que ela venha a ser fixada em nossos corações e não temos a mesma atitude que Pedro teve. Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo do pátio, numa das criadas do sumo sacerdote, passou ali, vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu ao templo. Quando a criada viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse seria um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. E ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. Olhe bem a contradição das palavras. Olhe bem que quando o homem ele não tem uma firmeza no que realmente quer, ele se contradiz nas suas palavras. E foi o que ele realmente fez. Ele se contradisse. E lá no início nós lemos: não, eu não te abandonarei. Por mais que os demais te abandonem, por mais que os demais te deixem, tenham medo, Jesus, eu estarei contigo. Eu vou contigo se for preciso a morte, Jesus. E aqui nos seguintes versículos, nós lemos que ele diz: ele se amaldiçoou e ia jurar: eu não conheço o homem de quem vocês estão falando. Eu não sei quem ele é. Vocês estão enganados. Vocês estão me
E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que ele tinha dito: antes que 2 vezes o galo cante, o galo, você me negará 3 vezes. E pôs-se a chorar. Irmãos, relata que Pedro, negando a Jesus, Pedro seguiu Jesus de longe. Ele estava do lado de Jesus, ao lado, caminhava ao lado de Jesus, mas porém ele seguia Jesus de longe, porque o coração de Pedro não estava entrelaçado ao coração de Jesus. E o que nós presenciamos nos nossos dias de hoje? Que há muitas e muitas pessoas estão seguindo Jesus de longe, estão caminhando ao lado de Jesus, mas o evangelho da verdade, o evangelho pleno da salvação, o evangelho pleno da mudança de vida, o evangelho pleno da transformação de vida, de comportamento, não está realmente enraizado no seu coração. Não provocou uma mudança de vida, apenas está seguindo Jesus de lado, mas não tomou posse do evangelho de vida, do evangelho que dá salvação e vida eterna. Apenas está seguindo Jesus de lado. Por isso que muitas vezes, quando vem as diversidades da vida, acaba se enfraquecendo, acaba caindo na fé, acaba esmorecendo, porque estão seguindo Jesus de lado, presenciaram e até receberam muitas e muitas respostas, receberam muitas bênçãos, receberam muitas confirmações, mas estão seguindo Jesus de lado. E quando as turbulências, as tempestades são maiores, vem o desânimo, vem o fracasso. Nós comentávamos ontem aqui, irmãos, quando a Michele trouxe a palavra, foi uma confirmação que realmente, irmãos, sabe o que a gente presencia? E eu comentava essa semana na oração, é que há muitos filhos servos do Deus Altíssimo, que em vez de estar subindo na vida espiritual, sabe, indo, crescendo mais e mais, avançando mais e mais, estão descendo cada vez mais. A gente percebe esfriamento muito grande, e a gente vê ataduras em volta da pessoa, que impede ela de avançar, que impede ela de buscar, que impede ela de orar, que impede ela de jejuar, que impede ela de ler a palavra, que impede ela de se consagrar ao Senhor, mas apenas quer usufruir das bênçãos, apenas quer usufruir dos benefícios que a palavra registra para nós, as promessas que Ele tem para as nossas vidas em todas as áreas. Então, está seguindo Jesus de lado, mas o coração, o evangelho, a raiz do evangelho, ainda infelizmente não entrou e não está fazendo diferença. Queridos, seguir Jesus de longe foi o que levou Pedro a negar este Jesus. Não apenas fisicamente, não foi só no físico, mas no coração, no sentimento. Estar servindo Jesus de longe, significa você renunciar à soberania de Deus, renunciar à grandeza de Deus, renunciar ao poder de Deus, renunciar ao seu amor, ao seu sacrifício através de Jesus Cristo. Porque se dá importância às outras coisas, são prioridade. São prioridade para mim, não é mais prioridade eu estar na igreja. Não é mais prioridade para mim eu
Aleluia. Quem não prioriza, irmãos, quem segue Jesus de longe não está priorizando o reino dele. E despreze o negue, porque quer fazer a sua vontade. Limita o agir de Deus, limita o operar de Deus. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade de Deus, irmãos. Como é difícil para nós, seres humanos, fazer-se cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque nós temos prioridades por fora. Não quero que você entenda que você tem que deixar as suas atividades seculares. Não quero que você entenda que você tem que deixar o seu trabalho, abandonar a sua casa. Não! Mas quando nós temos oportunidade dada a Deus para nós, para que façamos a sua vontade, para que expressamos os nossos sentimentos para com Ele, para que expressamos o nosso amor, a nossa dedicação, vamos cumprir a vontade dEle. Irmãos, como é triste a gente vir na oração. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque a gente vê a escassez, a miséria, a pobreza das pessoas que se doam, ou melhor dizendo, que se deixam de estar na oração, porque é uma semana inteira eu trabalho, eu tenho compromisso, eu tenho minhas atividades, estou cansado. Olha, irmãos, será que nenhuma vez ou duas vezes na semana não é possível você se doar um pouquinho para o Senhor e você ter um momento com Deus, intimidade, junto com os irmãos? Não estou dizendo, já falei isso aqui, não estou dizendo que você não ora na sua casa, não estou dizendo que você não busca o Senhor na sua casa, mas eu estou dizendo que nós precisamos juntos, unidos. Nós somos um corpo, nós somos uma igreja. Ninguém aqui vive sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. A igreja de Cristo caminha junto, a igreja de Cristo marcha junto. Eu não marcho sozinho, eu não marcho sozinho. Eu preciso da pastora, ela precisa de mim. Assim é sucessivamente, irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Eu compartilhei na oração, eu compartilhei ontem. Eu preciso da sua oração, estou necessitada da sua oração. Tenho autoridade espiritual? Tenho. A pastora tem, Deus nos nomeou, Deus nos deu autoridade. Nós somos seres humanos, somos fracos, somos sujeitos às coisas, mas precisamos reconhecer que nós não somos super-heróis, nós não somos super-mulheres, nós somos pessoas que estamos sensíveis e estamos sujeitos a qualquer coisa nessa terra, mas precisamos uns dos outros. Querido, por que você não está na oração? Por que você não pode dar um pouquinho do teu tempo para o Senhor? Mas enquanto você pode dar um tempo para o Facebook, enquanto você pode dar um tempo para assistir coisas que não te edificam, enquanto você pode dar o teu tempo para ler coisas que não te trazem nada de conhecimento, de vida, de espiritual. Glória a Deus. Eu não estou errada no que estou falando, irmãos. Eu não estou errada no que eu estou falando. Se nós somos convidados por uma festa, nós valorizamos aquele convite, honramos a pessoa que nos convidou, porque ela lembrou de nós. E nós queremos atribuir a ela a sua amizade, a sua confiança, o seu convite. E nós vamos àquela festa, nós vamos àquele aniversário, por mais que estejamos cansados, por mais que estejamos exaustivos pelo trabalho, mas nós vamos, porque eu recebi um convite. Ela me convidou, ou ele me convidou. Não, eu não vou fazer desfeita. Eu fui lembrado por alguém. Poxa, que bênção, que maravilha. Mesmo cansado do trabalho, eu vou me fazer presente, porque eu não quero machucar o coração da pessoa. Olha o paralelo aqui, irmãos. Nós podemos agradar o ser humano com as nossas atitudes, nós
nós podemos alegrar a Ele, porque Ele lembrou de nós, porque Ele nos convidou para alguma coisa. E nós não podemos dar um pouco do nosso tempo para aquele que nos dá vida, e que nos dá a vida, e que nos dá o sustento todos os dias, que nos dá saúde para trabalhar, que nos dá condições para viver, que nos dá o ar que respiramos. Nós não temos um dia da semana para expressarmos a Ele e recebermos dele, do seu Espírito, na intimidade do Espírito, irmãos. Em união, juntos, unidos. Volto a dizer, por favor, não me interprete errado. Eu sei que você ora em sua casa. Eu espero que você ore em sua casa. Mas uma igreja, irmãos, ela não caminha sozinha. Nós somos um corpo, retorno a falar. Nós somos um corpo, membros do corpo vivo, não um corpo morto. Nós precisamos caminhar nos propósitos que Deus tem para a igreja. Nenhum de nós, pastores, temos que levar sozinhos. Nós fomos nomeados por Deus, sim, eu sei que a responsabilidade sobre nós é muito maior do que a sua. Mas eu estou dizendo que nós precisamos caminhar numa visão, juntos, para que almas sejam salvas para Cristo, para que vidas sejam restauradas em Cristo, para que vidas sejam libertadas em Cristo no propósito da salvação das vidas. Oh, Jesus, a vontade soberana de Deus, como nós lemos aqui, irmãos, acabamos de ler, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele apenas que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nós sabemos que chegará ao último dia do arrebatamento da volta de Cristo. Nós sabemos que haverá separação do joio, do trigo, das ovelhas, dos cabritos, dos bodes, sei lá o que se nomear. Aí muitos aqui, sabe, até eu vou dizer, mas Senhor, em teu nome, Pai, eu preguei. Senhor, em teu nome eu orei e vidas foram curadas, saíram da sepultura da morte. Eu tenho experiência em relação a isso. Senhor, em teu nome, Senhor, eu cantei, eu louvei, eu dancei, eu te adorei com os meus gestos, eu te adorei com o meu corpo, Senhor, em teu nome, eu fiz maravilhas, prodígios, sinais e milagres. Que frase eu vou ouvir? Que frase nós vamos ouvir? Você vai ouvir? Você quer ouvir? Pois bem, eu quero ouvir, estou caminhando para ouvir. Benditos do meu Pai, vinde para o lugar que vos preparei. Essa é a frase, Michele, que você quer ouvir. Essa é a frase, Rose, que você quer ouvir. Essa é a frase, Silene, que você quer ouvir. Essa é a frase, Cátia, que você quer ouvir. Essa é a frase que todos nós que aqui estamos queremos ouvir. Mas será que a nossa vida aqui está realmente sendo preparada para ouvir essa
Esta é a sua vontade. Qual é a vontade soberana de Deus? Que acreditamos em Cristo, que nos arrependamos dos pecados, que vivamos uma vida santa e que amamos uns aos outros. Que essa é a vontade soberana de Deus. Que nós nos arrependamos dos pecados, que nós vivamos uma vida em santidade todos os dias e nós repreendendo o mal, saindo, recusando o pecado, recusando as ofertas do diabo. É isso que Ele quer da sua igreja, do seu povo, de nós. E que amamos uns aos outros. Que hipocrisia! Muitas vezes nós falamos que amamos enquanto estamos aqui na igreja, mas quando saímos da porta para fora, nós jogamos pedra, nós criticamos, nós murmuramos, nós falamos mal, nós levantamos em outra pessoa. Que hipocrisia! Que mentira! Quantas vezes nós dizemos: eu te amo, Cristo Jesus, eu te amo, eu te amo, mas não sabe perdoar, mas não sabe dar o perdão, não sabe liberar o perdão e diz que ama. Essa é a vontade soberana de Deus, que vivemos em santidade de vida e que vivemos amando uns aos outros. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 1 ao 9. O Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Quanto ao mais, irmãos, já instruímos acerca de novo viver, a fim de agradar a Deus e de fato assim vocês estão procedendo. Agora pedimos, exortamos o Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes damos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstendo-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominando pela paixão e desejos desenfreados, como pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amar uns aos outros. Amém? É isso que Deus está querendo da sua igreja. É isso que Deus quer do seu povo, irmãos. Como nós lemos aqui, vivendo na graça de Deus, Paulo estava falando, exortando este povo. Muitos criticam a atitude de Pedro. Muitos jogam Pedro em Pedro. Puxam daquela tragédia, daquela experiência horrível que ele teve, por ter negado o Senhor. Mas, porém, muitos hoje, cristãos, fazem a mesma coisa, dia após dia, negando a Jesus, criticando os outros, jogando pedra nos outros, mentindo, com injúrias, com palavras indecentes, com palavras pervertidas, e criticam a atitude de Pedro. Poxa, Pedro negou a Jesus. Pô, ele estava com Jesus, ele andou com Jesus, ele viu os milagres de Jesus, ele se deitou, ele comeu com Jesus, e ele negou Jesus. Não é isso que tantas vezes nós falamos, nós fazemos. Mas quantas vezes nós agimos da mesma forma? Quantas vezes nós temos a mesma atitude? Usamos de mentiras, usamos de engano, usamos de palavras torpes, irmãos, palavras obscenas, da
vez de orarmos, estamos dormindo. Em vez de lermos a Bíblia, estamos lendo outros tipos de literatura que muitas vezes não traz edificação. Você sabe, você não é nem ignorante. Ninguém é ignorante aqui. Você sabe muito bem que te aproveita, o que te traz boas informações e que traz edificação. Eu quero que você me acompanhe na leitura. Vamos lá para Efésios capítulo 5, 14. Aqui Paulo estava se referindo a Éfeso, que tinha um comportamento totalmente pagão, um comportamento de sexualidade, de imoralidade, desfrutava dessa vida pervertida. Ele estava dando alertas aos cristãos naquela época ali. E não é diferente para nós nos dias de hoje. Nos diz assim: por isso, o que foi dito, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Vamos para Isaías capítulo 60, verso 60, versículo 1, que nos dá também a mesma colocação. Levanta-se, refúgio, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre ti. O apóstolo Paulo estava divertindo os cristãos que eles devem sacudir as indiferenças, esse comportamento de empatia, esse comportamento de sensibilidade. Ele estava alertando: não participe, não comungue junto, não vivam nas práticas do mundo, não vivam nessa situação, porque Cristo manda e diz: levanta entre os mortos, levanta entre o pecado, levanta entre a impureza, levanta entre a mentira, levanta entre a falsidade, levanta contra os falsos profetas, levanta-se com autoridade, e Cristo vai te esclarecer, porque a glória do Senhor está sobre ti. Sabe quando nós estamos dormindo, irmãos, que agora é verão, o sol bate no nosso quarto, o sol entra no nosso quarto, a gente presencia os raios do sol batendo no nosso quarto. É assim, é o raio do Espírito Santo, e o seu Espírito, o nosso Espírito, nas nossas vidas. Levanta-se entre os mortos. Quem são os mortos? São aqueles que estão dormindo no Espírito, são aqueles que estão acomodados no Espírito, são aqueles que estão mortos na carne, no pecado, no vício, nas drogas. Levanta-te, Cristo esclarecerá, porque a luz do Senhor está sobre ti. Nós temos a luz de Cristo que reflete em nós, amado. Essa luz brilha em nossas vidas. Aleluia. Oh, Pai. Paulo advertiu os cristãos. E Deus tem usado a sua palavra para nos despertar, para advertir-nos. Deus tem usado aqui nesse altar, Deus tem usado a sua palavra, Deus tem usado os seus profetas para nos despertarmos, para nos acordarmos, para sairmos das quatro paredes, para nos cruzar os nossos braços e avançarmos, irmãos. O problema não pode ser maior do que Jesus na nossa vida. A enfermidade não pode ser maior do que Jesus na nossa vida. O problema financeiro não pode ser maior do que Jesus na nossa vida. Não pode, irmãos. Porque Ele é maior. Oh, Espírito Santo. Estamos servindo Jesus de perto, irmãos. Estamos caminhando com Jesus, lado a lado somente. Ou estamos entrelaçados ao seu coração e ao seu evangelho. Estamos enraizados
enraizados no Evangelho, estamos falando do Evangelho, estamos anunciando o Evangelho da verdade que nós conhecemos, que nós fomos salvos, que nós fomos libertos. O que estamos fazendo com o Evangelho? Como disse a Michelle ontem, novamente eu uso aqui o exemplo dela. Comemos, saciamos, ficamos gordos espiritualmente. Gordos, inchados. Estamos inchados de tanto conhecimento, de tanto receber, de tanto ter. O que estamos fazendo com isso? Engavetando dentro de nós, empurrando para dentro de nós, e não estamos usufruindo lá fora, para os nossos irmãos que estão, caídos, que estão desfalecidos. Quantas ligações você fez essa semana para alguém que você percebeu que não tem estado em Deus? Quantas mensagens você mandou no Facebook para o teu irmão que você percebeu que ele não estava indo no culto? Como é gostoso no Facebook, irmãos? Eu uso ele também. Mas é coisa muito rápida, eu fico lá porque não tenho tempo para isso. Mas ele é muito aproveitoso para quem sabe aproveitar. Ele é um instrumento de Deus. Ele é um instrumento para você falar com seu irmão, meu irmão, o que está acontecendo com você, sentir sua falta no culto, o que houve? É muito fácil nos cobrarmos, irmãos. Sabe, eu recebi uma ligação quando houve aquela tempestade, eu vou compartilhar aqui. Quando houve a tempestade, eu recebi uma ligação de uma pessoa. Pô, pastor, só você me ligou para saber como eu estava. E os demais não me ligaram. Ninguém mais me ligou a não ser você, pastor. Aí será que essa pessoa que me ligou cobrando teve a mesma atitude de ligar para outras pessoas perguntando como ela estava? Se ela precisava de uma ajuda, se ela precisava de uma mão amiga? É muito fácil cobrar, né, Jás? É muito fácil exigir das pessoas aquilo que não se dá. É muito fácil. Queridos, eu estou chegando no final. Sabe qual foi o remédio para Pedro? Foi a cruz. Antes da cruz, ele estava distante de Jesus. Ele só caminhava ao lado de Jesus. Mas depois da cruz, ele estava junto. Depois da crucificação, ele estava próximo de Jesus. Ele foi transformado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Ele se transformou num homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele se transformou num homem que pregava a palavra, que vidas foram salvas, que vidas foram curadas após a crucificação de Jesus. Após ele receber o poder do alto, o poder do Espírito Santo. E nós só temos ousadia, nós só temos autoridade, nós só temos a palavra de vida quando temos o poder de Deus se movendo em nossas vidas. Quando nós temos a autoridade que está embutida em nós pelo poder do Espírito Santo. Porque as palavras humanas na si não têm o poder de convencer ninguém. Por mais sábio que seja, em conhecimento, em teologia, em faculdade, em que quer que seja, mas não tem o poder de convencer
Aleluia. O remédio para Pedro foi a crucificação de Jesus. Como ela é para mim e para você hoje. Ela para nós. Se nós estamos servindo Jesus apenas de longe e não estamos entrelaçados no Evangelho, a cruz está sendo apresentada para nós. A cruz está sendo oferecida para nós. Esse é o remédio dado para nós. Hoje, nesses dias, todas as pessoas precisam voltar aos pés da cruz. Todos precisam voltar aos pés da cruz para estar com Jesus. Todos os dias. Porque os dias são maus, irmãos. Os dias são maus. Mas se nós estamos aos pés da cruz, nós vamos vencer os dias, irmãos. Nós vamos vencer as tribulações. Nós vamos vencer o cansaço. Nós vamos vencer o desânimo. Nós vamos vencer a preguiça. Nós vamos vencer o sono. Nós vamos vencer se nós estivermos aos pés da cruz. Aos pés de Jesus. E hoje, ao meio-dia, eu compartilhava com o meu esposo que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu compartilhei com os irmãos aqui, eu vou compartilhar com você aqui agora. Irmãos, está em nosso meio uma epidemia muito ruim. Uma epidemia de enfermidade, uma epidemia de desânimo, uma epidemia de cansaço, uma epidemia que eu não posso, uma epidemia que eu não dá, uma epidemia de fraqueza. O desânimo está tomando conta. Falta de tempo está tomando conta. E a gente tem que estar com isso. E Deus me levou nessa manhã. E eu compartilhava com meu esposo no meio-dia isso. E eu vou falar para vocês que nós vamos fazer, irmãos. Vai requerer de mim e de você. Vai requerer. Se eu quero que a igreja tenha o agir do Espírito, se eu quero que essa igreja seja uma igreja avivada, uma igreja forte, uma igreja redimida, uma igreja realmente que avance, uma igreja que cresça no Senhor, que cresça em qualidade e em quantidade, eu preciso renunciar a coisas da minha vida. Tempo, descanso. Eu preciso doar. Eu preciso investir no reino de Deus. Se eu quero que minha mãe seja curada, se eu quero ser curada, se eu quero que meus irmãos sejam curados, eu preciso investir na minha vida, eu preciso doar na minha vida, para que Deus possa manifestar o poder da glória dele, irmãos. Eu preciso. Porque Deus age quando nós agimos, queridos. Deus não disse para o povo, vou repetir aqui, eu já falei, diga o povo que marcha. Quando o povo marchou, Deus operou, o mar se abriu. Ele precisa de uma ação nossa, de uma atitude nossa, de um comportamento nosso, de uma dedicação nossa, de renúncias nossas. E eu gostaria, irmãos, que nós estivéssemos aqui na igreja, mas não vai ser possível, porque nós temos que ser prudentes para não permitirmos que o diabo tire proveito da situação. Mas eu gostaria de estar aqui na igreja. Mas não é possível, porque nós temos vizinho aqui, temos vizinho ao lado, vizinho na frente. Temos que respeitar as pessoas, temos que ser prudentes. Eu falei aos meus irmãos que nós vamos estar nos levantando nessa semana 2 vezes apenas, 2 vezes, não é todos os dias. Porque todos os dias eu sei que pessoas aqui trabalham, levantam cedo, sabe, pegam no pesado. Nós não somos incoerentes, irmãos. Nós não somos irracionais. Nós sabemos de cada um de vocês, de suas atividades, dos seus compromissos, nós sabemos. Mas eu sei que você pode, pelo menos 2 vezes nessa semana, fazer esse
acordarmos às 3 da manhã, em clamarmos ao Senhor junto, numa corrente, em suas casas, às 3 da manhã. Você não tem WhatsApp aí? Manda mensagem: ô, estou indo no futebol, vamos? Nós descambamos onde eu e meu esposo, lá para o campo de futebol. Naquela chuva fomos nós dois de novo para lá. Você não tem WhatsApp? Ô, tem uma jantinha aqui em casa, estou te esperando. Vamos! Não é verdade, gente? Não é assim que funciona? Ô, tem uma rede hoje, vamos lá, né, gente? O WhatsApp funciona em nós. Eu ainda estou fora dele. Ainda não tenho. Mas você vai usar o teu WhatsApp para acordar o seu irmão às 3 da manhã para ele orar junto com você. E se ele se negar, a preguiça pegar ele, o problema é dele com Deus. Não é comigo, nem com a pastora, nem com o pastor. É dele com Deus. Ele que vai se comprometer com Deus, não é comigo. Mas como eu disse, nós somos um corpo, nós somos uma igreja, nós precisamos estar unindo os propósitos da igreja. Unidos junto com os nossos irmãos que estão precisando das nossas intercessões, que precisam da nossa oração. Nós vamos estar orando, preste atenção nisso, que eu vou te ligar. Eu vou te ligar. Tenha certeza. Muitas vezes te liga para o irmão e o irmão não atende o celular. Mas eu vou te ligar, nem que você não me atenda, mas eu vou te ligar. E você sabe que eu te ligo. Para que nós, às 3 da manhã, de quinta para sexta, estejamos orando pelos propósitos da igreja. Para que Deus acrescente a presença dele, envolva, desperte, tire do comodismo, tire do sono, tire da preguiça, tire desse marasmo. Nós vamos orar às 3 da manhã para que a salvação de vidas, salvação das almas, irmãos. Que eu e você possamos ser ganhadores de almas para Cristo. Nós vamos orar às 3 da manhã para que o Senhor Jesus cure, opere os seus milagres em nosso meio, em nossas vidas. Pessoas estão precisando das nossas intercessões, estão enfermas, estão doentes. Nós precisamos colocar para o nosso irmão, ser sensível pelo nosso irmão, sentir o que o nosso irmão está sentindo, e só vamos sentir quando nós nos colocamos nas brechas. Comprar a causa do nosso irmão, irmãos. Se compadecer dele. Tem coisa que nós não temos condições de fazer, mas nós podemos orar por ele, podemos interceder pela vida dele, orar para que Jesus opere o milagre dele, o milagre, os sinais dele aqui, que haja testemunha de cura, testemunha de milagre, que a medicina esteja envergonhada diante de nós, que foi dado. Eu preciso de um milagre. Meu Jesus já fez tantos milagres na minha vida, o nosso Jesus, o melhor dizer. E eu sei que ele tem poder de fazer mais. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A minha precisa de um milagre. A minha mãe precisa de um milagre. Na saúde. Eu não sei qual é o teu milagre. Eu não sei se é na vida financeira, se é no profissional. O pastor Sandro precisa de um milagre. Eu não sei se é no teu casamento, nas tuas finanças. Eu não sei qual é o teu milagre que você precisa. Você não compartilhou, mas você precisa de um milagre. Quem sabe de uma restauração da família, de uma restauração do casamento? Não sei. Nós precisamos de um milagre. A transformação dos nossos familiares, irmãos, eu não quero ver eles ir para o inferno, não. Como você não quer ver eles ir para o inferno? E como nós vamos fazer isso? É orar. Eu quero estar junto com você, de quinta para sexta, e de sexta para sábado. No final de semana que você segue, para que não pese, para que você não
2 minutos, 1 hora. Não sei o teu tempo, mas no nome de Jesus, eu espero que você entre comigo nessa corrente de oração em sua casa. Eu gostaria que você se colocasse em pé agora. De 5 para 6, você se passar, às 3 horas da manhã. Às 3 da manhã. Quantas cadeiras estão vazias? Quantos irmãos nossos que estão desanimados? Que os problemas estão assolando, eles estão esmorecendo, esmorecendo, esmorecendo. Que não tem forças. Que não tem nada para ver a igreja. Quantos irmãos nossos? O Espírito Santo vai despertar-nos. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Nós vamos orar com a língua em seguida, vamos participar da ceia. Eu quero que você feche os teus olhos. Coloque a mão no seu coração, meu amor. Que o Espírito Santo possa ter tido liberdade de ministrar-nos. Que Ele possa ter tido liberdade de ser falado.